E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje a gente vai falar sobre clones. Faz tempo que eu não falava sobre clones, esse canal tá diferente. E se eu te falasse que lá no Legends, e tudo aquilo que foi desconsiderado após a compra da Disney, tinham clones, obviamente tinham clones, mas com acesso à força. E não só com acesso à força, como também com todo um enredo ali, aquele enredo padrão, lado da luz contra lado sombrio, Sith contra Jedi, só que envolvendo clones. Eu estou falando do jogo de 2009, Star Wars Battlefront Elite Squadron, que saiu para PSP e Nintendo DS. Cara, vou te falar que é um jogo bem legal, é bem divertido, ficou meio datado, obviamente, bom, 2009, faz tipo 12 anos, mas é um jogo com ideias bem interessantes, além de seguir o roteiro padrão ali de Star Wars, Jedi contra Sith e tudo mais. E, bom, tudo aquilo que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Antes, o que eu vou pedir pra você? Deixa um like, tá? Por favor, deixa um like e se inscreve no canal se você não for inscrito, e vamos falar sobre os clones X1 e X2. Vai ficar meio confuso no momento, porque, bom, X1 e X2 é complicado de saber quem é quem, porque esses são literalmente os nomes, mas eu vou me esforçar ao máximo pra fazer sentido. Então, deixa eu falar um negócio que eu esqueci. O jogo, como a gente já conversou, saiu pra DS e também pra PSP. Inclusive, tem missões diferentes nos dois. No DS tem missões a mais, eles contam um pouquinho melhor a história. Então, nesse vídeo aqui eu condensei tudo, tá? Porque o núcleo da história continua o mesmo, eles acrescentam e tiram algumas missões, mas só pra explicar mesmo, tá? Pensa assim, lá no filme Ataque dos Clones, nós descobrimos que os Kaminoanos criaram um exército pra República de clones ali usando o DNA do Jango Fett, que era um caçador de recompensas. Só que aqui nós temos uma situação diferente, porque os clones X1 e X2 são clones de um mestre Jedi. Por isso que eles têm acesso à força. O que rolou foi o seguinte, o Jedi Fallon Gray, quando ele ainda era um Padawan, ele foi gravemente ferido e foi levado até os Kaminoanos porque estavam mais próximos ali do planeta para ser curado, né? Os caras têm uma instalação inteira médica, bom... Tem um Jedi aqui machucado, vamos curar ele. Os Kaminoanos então topam, só que não de graça. Então, enquanto eles estão curando ali o Fallon Gray, eles vão lá e pegam um pouquinho de DNA e tal. Tipo, vou pegar aqui um DNAzinho. Opa, tem mais um aqui, mais um DNAzinho. E com isso, eles criaram X1 e X2 sem que os Jedi soubessem. Isso é uma coisa que a gente conversa regularmente, né? É óbvio que os Kaminoanos fizeram testes com DNA Jedi. É óbvio isso. Porque os caras tinham contato com os Jedi, sei lá, por 4 anos seguidos ali, que foi o tempo que durou as Guerras Clônicas, na verdade ali 3 anos e meio. É óbvio, falando de Palpatine, de Ordem Jedi, que os caras conseguiram botar a mão em algum DNA e foram mexendo com isso. Pode ser canon, pode ser Legends, mas é uma coisa óbvia em qualquer uma das realidades. Não tem como não falar isso, cara. Os dois clones faziam parte de um batalhão de clones que foram designados para Tatooine. Porque, bom, estamos falando de um jogo e não tem nada mais fanservice do que começar o jogo em Tatooine. Eles foram colocados sob o comando do mestre Ferroda, e lá eles foram atacados por droids separatistas, e os clones X1 e X2 ganharam bastante destaque não só no corpo a corpo, ali no tiro, como também pilotando suas naves. Então de cara o mestre Ferroda olhou e falou, mano... Esses caras aí são diferenciados, tô sentindo a força neles. E de certa forma o Ferroda quase os treinou assim, e eles tinham ali tratamento diferente, porque eles tinham acesso à força. X1 e X2 passaram por grandes batalhas durante as Guerras Clônicas, chegando a receber uma medalha de honra do próprio chanceler Palpatine. Para você ter noção, lá no jogo tem uma fase que a gente joga com os dois clones, óbvio, junto com o Mace Windu, contra o Grievous. Os caras estavam ali na linha de frente, junto com grandes nomes como Mace Windu e Yoda, contra Grievous, que era só o líder do exército droid. Eles salvaram também o chanceler de ser sequestrado de novo, ou seja, eles foram ganhando cada vez mais destaque. Porém, vamos lá, galera, são clones criados por Kaminoanos que estavam no exército clone. O que aconteceu? Execute the Order 66. É isso mesmo, galera. Também tinha o bendito chip na cabeça deles e eles ativaram a Ordem 66, clones com acesso à força, se virando contra os Jedi. Isso aconteceu quando eles estavam no planeta Cato Neimoidia. E bom, sabemos que eles andavam com o Mestre Ferroda, logo... O mestre Ferroda morreu, eles prenderam o mestre, rolou uma discussão ali, mas eles executaram a ordem sim. Só que nesse momento acontece uma cisão muito importante, porque o X2, ele continua seguindo o Império, claro, só que ele fica com o pé atrás. Ele fala, cara, a gente matou os Jedi eram nossos brothers, sempre trataram a gente muito bem. Não tô curtindo isso, então a gente tá vendo agora que o X2 tá meio que pensando em sair fora. Por isso que eu falei que é uma história clássica de Star Wars, assim, tipo, o cara entrou pro Império, depois se arrependeu e vai lutar com
contra o Império? É basicamente isso mesmo, aquela história bem padrão de Star Wars que existe, sei lá, há 40 anos. Tudo piora quando eles precisam fazer uma missão, eles estão caçando ali Jedi sobreviventes, o Império já foi criado, e eles precisam ir pra Dantooine, porque rolou ali um boato de que tem um Jedi escondido ali junto com os fazendeiros, né, vivendo como um camponês. Eles chegam lá, e o Jedi é o Fallon Grey, o material base dos dois. Pois é, menina, você acredita nisso? Olha essa fofoca. Ao falar com o Fallon, o X2, que já tava ali meio titubeando, ele decide: não, eu vou largar o Império, vou ajudar o Fallon Grey a sair daqui, vou ajudar a salvar os camponeses também, que estão sendo oprimidos pelo Império. E também vou começar a ver os caminhos da força, vou começar a ver o caminho Jedi. Mas é óbvio que isso não ia rolar, e o X1 aparece com seu batalhão de Stormtroopers, e atira em todo mundo, fere gravemente o seu irmão, e sai no soco com o Fallon Grey. Só que o Fallon Grey, vamos lá galera, ele já tava no posto de Mestre Jedi. Não tem como o X1 ganha dele no mano a mano. E o Fallon Grey ganha a luta. Só que o Mestre Jedi sente que tem um pouquinho de luz dentro do clone ainda e fala: bom, não vou te matar porque você pode vir pro nosso lado. Joga ali a lança que o X1 tava usando, vira as costas e fala: mano, vem com nós. E é óbvio que se você vira as costas pra um cara que vai te matar, ele te mata, e foi isso que o X1 fez. Não só isso, o X1 também roubou o sabre dele. O Fallon Grey e o X2 foram deixados lá pra morrer. Só que só o Fallon Grey morreu, o X2 sobreviveu e passou mais ou menos ali 15 anos vivendo como camponês. 15 anos no futuro, o X2 é contatado por um outro Mestre Jedi, um conhecido nosso do Legends, que é o Rancota, o Mestre Jedi Rancota, que é o mesmo cara que vai atrás do Starkiller lá no The Force Unleashed. Sim, é um cara que aparentemente sempre tá ligado com clones Jedi. Inclusive o Rancota é um mestre bem legal, assim, eu vou fazer um vídeo só sobre ele porque ele é um personagem bem interessante. Só que o Mestre Kota, ele foi lá atrás do Fallon Grey, que foi aprendiz dele, e ele chegou lá e deu de cara com o X2, que é um clone do Fallon Grey. Aí ele fala: tá bom, se não tem tu, vai tu mesmo. E o X2 então começa a trabalhar pra Aliança Rebelde, começa a ajudar ali em missões como Estrela da Morte, Yavin 4, trabalhando com Luke Skywalker, com Leia. O cara vai trabalhar com a Nata lá de novo, sem contar que, como falamos que é um veterano de guerra, o cara é muito habilidoso e já tinha muito destaque lá nas Guerras Clônicas. Então peraí, vamos recapitular. Um clone com acesso à força, na Aliança Rebelde, ao lado de Luke Skywalker. Opa, errei. Ao lado de Luke Skywalker. Olha que absurdo. E a história só sobe, mano. Ela escalona muito mais, assim, ela vai até o teto. Na missão com a Leia, ele precisa entrar no Star Destroyer Avareza, e quando ele entra, ele descobre que não só seu irmão subiu muito de patente no Império, como também tá treinando nos caminhos Sith. Virou um ser do lado sombrio. Bom, rolou um fight muito louco, o X2 ganhou, ele não consegue matar o seu irmão, porque é seu irmão, ele foge com a Leia. Depois ele vai fazendo missões e missões com a Aliança Rebelde até chegar em Endor, por exemplo. O cara foi até o final do Império, e não só isso, tá? Quando o Império é derrotado, o Luke olha pro X2 e fala assim: mano, você tem muito acesso à força, parça. E eu tô tentando criar uma nova Ordem Jedi. Sim, é isso mesmo que você tá entendendo. Luke Skywalker virou mestre do X2. Boom! Inclusive o X2 virou até Cavaleiro Jedi, tá? Graduado por Luke Skywalker, tá bom? Ou quer mais açúcar? Após isso, o X2 pensa: tá, eu preciso ir atrás do meu irmão, resolvemos o Império, virei Cavaleiro Jedi, agora vou atrás do meu irmão pra trazer ele de volta pra luz, e também agora tenho treino e habilidade suficiente pra bater de frente com ele se precisar, e de fato precisa. Porque o X1, ele não só virou um Lord Sith, na verdade ele cumpriu o bingo assim certinho de Lord Sith dentro de Star Wars. Ele tem ali uma frota pra ele começa a estabelecer bases de clonagem, ou seja, o cara era o Palpatine 2.0 clone. O Palpatine virou clone também depois no final. Tan, tan, tan. Então o X2 começa uma busca em planetas do lado sombrio para conseguir encontrar o seu irmão, indo para Datomir e também para Vijun. Vijun era onde o castelo do Vader ficava, lá no antigo Legends, e foi meio que fuçando nas coisas que o irmão dele estava fazendo envolvendo o lado sombrio, até o momento onde ele conseguiu encontrar o seu irmão. Estamos agora no final do jogo e ele não encontrou o seu irmão assim, tipo: ah, irmão, te encontrei, pá, e aí, meu parça, vamos lutar? Não, na verdade o X1, Lord Sith, brabíssimo, sequestrou o Luke Skywalker, levou pra Mustafar mesmo, Vingança do Sith, Castelo do Vader no Canon, essa Mustafar mesmo, e ele tava pretendendo usar o DNA do Luke pra criar um exército de clones com acesso à força. Faz total sentido, porque o Luke é muito poderoso, mas também é um Lord Sith meio tongão, né, porque se ele vai criar um clone do Luke do mal, o clone do Luke do mal vai seguir a Ordem Sith e vai matar o seu mestre. Enfim... Tinha falhas nesse plano, obviamente. Mas fala sério, da hora. É uma coisa muito Legends, megalomaníaca, totalmente viajada, sem pé nem cabeça, mas é divertido.
Vamos combinar, é divertido sim. Eu sei que é. Comenta aí embaixo se é divertido ou não. O confronto entre X1 e X2 é feroz. Raio da força e para com o sabre de luz e usa força e pula e quica e lau, espadada pra todo lado. Obviamente que o nosso herói ganha, porque estamos falando de Star Wars, então o lado da luz sempre vai ganhar. Mas ele não mata o seu irmão. O X1 mais uma vez tenta matar o seu oponente que vira as costas, porque o X2 não matou o seu irmão. Só que quando ele vai matar, tipo, ele puxa o sabre de luz, rola um negócio meio Homem-Aranha do Tobey Maguire, sabe? Que ele dá um salto e o planador do Duende Verde atravessa o peito dele. Foi basicamente isso. E cai na lava e morre, na verdade. Agora sim, morreu mesmo. Morreu. O Luke então sobe o X2 pra Mestre Jedi. Nada mais justo, porque o X2 salvou o rabo dele ali, né? Então eu acho que é justíssimo. E assim então acaba a nossa história sobre os clones com acesso à força. Só o X2 sobreviveu, virou um Mestre Jedi. Vamos lá, minha opinião pessoal. Eu gosto da história. Ela é meio mais do mesmo, assim. Parece uma fanficona mesmo, mas é divertido. Não acho ruim, não. Ainda mais pra um jogo, não é nada tipo filme nem série. O jogo funciona, um quadrinho funciona também. Gosto muito do X2. É muito difícil falar X1 e X2 toda hora sem confundir a minha própria cabeça, mas eu acho que eu consegui. Cara, comenta aí embaixo então o que você achou dessa história. Você curtiu? Você não curtiu? Você achou divertido? Não é possível que vocês não acharam divertido. Eu tô sentindo você falando que não aí, você fazendo não com a cabeça. Cara, não é possível. Você tá com o coração muito gelado. Gente, é isso então. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu vou deixar aqui na tela então minhas redes sociais. Me segue no Twitter, no Instagram e também na Twitch. Tem também o TikTok, né, que eu vou deixar aqui na tela. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Aqui tem Star Wars de 3 a 4 vezes na semana. Mano, esse canal, se você curte Star Wars, esse canal é pra você, cara. Então se inscreve. Deixa um like então se você curtiu o vídeo. Não esquece de comentar então o que você achou do vídeo. Você curtiu, você não curtiu? Gente, é isso então. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!